Olá, astroamigos, como vocês estão? Meu nome é Masumi e nesse vídeo vim falar sobre as previsões de 2023 para o signo de Áries. Eu vou gravar para todos os signos, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai falar de Áries. Eu tenho aqui uma plaquinha com os lembretes do que eu quero passar para vocês. Se vocês não viram ainda, se você é ariano ou ariana, não leu, eu postei no meu blog as previsões de 2023. E esse vídeo vai se basear naquele texto. Só que o que acontece? Nesse vídeo eu vou explicar com um pouquinho mais de profundidade alguns pontos que eu acho um pouco mais importantes para você que gosta de astrologia, gostaria de entender um pouco mais. Eu acho que isso daqui vai ser bem útil. E para pessoas que gostam de autoconhecimento, de repente você gosta de se aprofundar, que nem eu. Ó, vamos começar. Então você já tem a presença de Júpiter no seu signo, tá? Vai até dia 16 de maio. O que significa isso para você? Bom, Júpiter é o planeta da expansão de consciência. Júpiter é tipo um professor que ele gosta de ensinar através de exemplos um pouco esdrúxulos, eu gosto de dizer assim. É tipo um professor bem humorado, sabe? Então, o que ele faz? Ele, que nem eu disse, ele vem com exemplos exagerados. Significa que serão exemplos divertidos ou exemplos chatos? Eu tenho a impressão, às vezes, que ele tá tirando sarro da nossa cara, assim, sabe? Que às vezes não são situações legais, mas depois que elas terminam, você tem, tipo, motivo pra dar risada por causa da sua vida, sabe? Então, quando a gente fala de Júpiter passando pelo nosso signo, e, nossa, né, geralmente você lê nas mídias algo do tipo... a sorte vai te acompanhar, joga na loteria esse ano, coisas boas vão acontecer. Primeiro que eu acho que bom e ruim são relativos. Eu acho que tudo é aprendizado e a nossa percepção pode tornar algo muito ruim ou muito bom. Claro que tem experiências que são muito difíceis, desafiadoras, mas no fim elas sempre têm algo, podem trazer algo positivo pra gente. Então eu não gosto de entrar no mérito de bom ou ruim, Júpiter entrou no meu signo, coisas boas vão acontecer, mas coisas legais acontecem quando Júpiter entra no nosso signo, sabe? É o planeta ligado às infinitas possibilidades. Então, eventos acontecem pra gente perceber que, nossa, a vida não é apenas aquilo que eu tava pensando, a vida tem mais do que eu imagino. E isso pode ser do lado positivo, sabe? Eu vou ler aqui um pedaço do texto. Peraí, vou tomar uma água aqui. Ó, o ano começa bem e isso não quer dizer tranquilo, tá? Existem as pressões do dia a dia, reflexões fortes sobre trabalho, mas ao mesmo tempo há um ar de inspiração que ilumina suas ideias e traz muito otimismo. Júpiter. Em janeiro você sentirá que é hora de se mexer, de mudar algum incômodo que te perturba profundamente e você pode buscar a ajuda dos seus amigos nesse processo ou até encontrar pessoas que têm mais a ver com quem você é hoje, que compartilham os mesmos ideais e te incentivam a ir mais longe. Eu não costumo usar muito essa palavra nos meus textos, mas a sorte estará muito presente em sua vida a partir de março. Bom, a gente já chega lá. Júpiter, só mais uma dica aqui. Júpiter, como ele está ligado à expansão de consciência, ele também está ligado a viagens, tá? A cursos. Se você tiver a fim de fazer algum curso para se aprofundar em algum assunto na sua profissão, se você quiser, inclusive, fazer algo que trabalhe a sua espiritualidade, sabe? Cursos que realmente abrem a mente para novos pontos de vista, que quebrem paradigmas, essa é a real. Será um período muito legal para fazer isso. Júpiter também tá ligado a... Como posso dizer? Como ele fala de entender sobre como algo funciona e ele passa em Áries, é o momento de entender mais sobre você.
É o momento de entender mais como a Áries está ligado à energia, à força de impulsão, coragem, né? Entender como isso funciona, como que você pode usar a coragem de uma forma mais eficiente também, ou a sua energia, ou o seu, não quero dizer tempo, sabe, mas como você usa a sua força. Então você vai usar isso para ficar com raiva, e raiva não é um sentimento ruim, mas você vai usar esse sentimento como uma força propulsora ou como algo destrutivo. Então tem a ver com entender como você canaliza as suas energias, como você canaliza a sua força no seu dia a dia, ok? E aí, com isso, vamos encerrar essa parte. Durante esse período, eu acho que assim, Vênus é a mesma história de Júpiter, sabe? Vênus tem aquela fama legal de Vênus, o planeta ligado ao amor, da beleza, então tudo vai se harmonizar na sua vida. Eu acredito, e isso eu vejo assim, eu aprendo muito sobre astrologia olhando para minha própria vida, assim, sabe? Eu olho pros... Graças a ter escrito o horóscopo, eu, tipo, fui obrigada a olhar para os astros todos os dias, tipo, 365 por dia, dias por ano, e sentir como aquilo funciona, porque uma coisa é você ler os livros, outra coisa é você sentir aquilo, até porque tem certas coisas sobre os planetas e sobre os signos que você só entende quando você vive aquilo, né? Você entende sobre luto quando você vive o luto, por mais que você leia sobre ele, por exemplo, Plutão, que está ligado à morte e renascimento, só vivendo você entende o que seria essa riqueza, né? O que seria esse processo de morte e renascimento. Mas voltando, Vênus é o planeta ligado ao amor, à beleza, à harmonia, às relações, né? Aos relacionamentos, aos acordos. E quando você estuda, por exemplo, eu tenho bioquímica na faculdade, a gente estuda sobre as moléculas, você estuda sobre as relações entre aquelas moléculas e como cada tipo de, vou dizer, acordo entre cada molécula forma um tipo de... aquele átomo forma uma molécula diferente, uma estrutura diferente. Então, nos relacionamentos, dependendo daquilo que a gente acorda um com o outro, a gente tem mais harmonia no relacionamento ou mais desgaste. Então, Vênus, e eu vejo isso na relação de tudo, assim, sabe? As cores num quadro, a posição dos elementos num quadro, isso vai determinar a beleza do conjunto. E eu acho que Vênus é isso, sabe? Então, quando Vênus passa no nosso signo, a gente percebe o que tá em harmonia, o que não tá, e também existe quase que uma... eu sinto assim um auxílio, assim, sabe? Pra gente harmonizar esses aspectos. Então, com Vênus passando pelo seu signo, você vai harmonizar a relação que você tem com você mesma. Isso é bem legal. Você pode trazer maior beleza para sua vida. De repente você vai refletir mais sobre como você pode deixar a sua vida mais bela, não entrar em determinados conflitos, redecorar a casa, tornar o ambiente mais agradável. Então eu não quero dizer que Vênus entrou no seu signo, você vai se apaixonar. Se isso combina com a sua vida, se é uma coisa que você quer no seu momento, existe a possibilidade de harmonizar você mesma, a sua vida, e de repente atrair uma parceria. É um momento muito legal para as parcerias, se você quiser, tá? Então, por exemplo, no trabalho, você de repente conseguir conversar melhor com seus colegas, porque você vai conseguir colocar suas ideias de um jeito mais harmônico para fora. E isso não é porque, putz, então de um dia pro outro eu aprendi, é porque você de repente presta mais atenção nisso naquele momento, porque Vênus passando pelo seu signo tá chamando, tá colocando o seu foco para esse assunto, para como harmonizar a sua vida como um todo. E com Júpiter fazendo essa união com Vênus, isso se expande ainda mais.
tá? Então, Júpiter, ele amplia as coisas. Então, quando você consegue, você pode, tipo, sentir resultados um pouco mais exagerados, assim. Então, isso é muito legal para explicar isso. Outro ponto que eu queria falar das previsões é a conjunção, a entrada de Saturno em Peixes, que acontece... Eu não sei se você consegue ler, tá? Coloca nos comentários se você gostou dessa ideia, para eu me guiar aqui e fazer o vídeo. Em março de 2023 até fevereiro de 2026, tá? Então, assim, depois Saturno vai entrar em Áries, ok? Então eu vejo, assim, quando Saturno entra no nosso signo, a gente entra num período de estruturação muito forte, assim, do nosso propósito. Então, esse período que antecede a entrada de Saturno em Áries, já falando de 2026, mas a partir de março, quando Saturno entrar em Peixes, Peixes está ligado à espiritualidade, e no seu caso vai trabalhar questões do inconsciente, a sua conexão com a sua alma, a sua conexão com o cosmos, como você, se você não acredita em espiritualidade ou em Deus, como que você percebe esse sentido maior da vida, tá? Então, Saturno é um planeta que ele ensina, ele é o professor mais rígido, tá? Então, se você... ele dá uns puxões de orelha, você sente uma cobrança para fazer isso, você sente que quando você não dá um passo em direção a nesse sentido, assim, de Saturno, do que Saturno tá chamando, que a coisa dá errado, sabe? Você precisa fazer tudo certinho com Saturno, mas quando você entra na linha, ele também te dá uma estruturação, ele dá os recursos. Saturno é o professor, né? É tipo assim, ele é seria como se fosse o pai ou a mãe que fala para você ir para a escola e para você estudar, mas que te dá os livros e que te dá os materiais para você poder fazer isso quando você topa. Então, vale a pena investir em autoconhecimento durante os próximos 2 anos. Vale a pena mergulhar na espiritualidade. Você vai entender mais sobre o que é essa conexão com o todo. Uma outra coisa que eu acho importante também é trabalhar os traumas, sabe? Todo mundo tem algum tipo de trauma de infância. Coisas que a gente na época não conseguiu compreender como a gente compreende hoje, pode ter tornado num bloqueio dentro da gente, tá? Então, é importante fazer isso, porque quando o Saturno entrar no seu signo, você quer estar pronto, você quer estar pronto para construir a sua vida, para fazer aquilo que você está planejando há anos, há tempos, e nesse momento você não quer travas internas, medos do passado bloqueando isso. Tá? Então, muito trabalho interno será necessário com Júpiter passando em Saturno, Saturno passando em Peixes. E sinceramente, eu gosto muito, sabe? Acho que para algumas pessoas isso é meio assustador. Talvez para você, Ariano, se você já vai para terapia, para você é tranquilo, mas se você não faz terapia, de repente você fala, não, que saco, vou ter que fazer isso. Mas vale muito a pena, mesmo assim, sabe? Para você estar com força total quando o Saturno entrar em Áries, em 2026. Vale a pena se preparar. E um último assunto que eu gostaria de tocar é Urano e Júpiter em Touro, tá? Então, a partir de maio, Júpiter vai entrar em Touro. O Urano já tá passando por Touro, vai ficar lá por mais alguns anos, renovando a forma com que lidamos com matéria, com dinheiro. Então você vê isso com a popularização de criptomoedas, novas formas de pensar sobre independência financeira, né? Porque Urano é liberdade.
Júpiter é a expansão de consciência, lembra? Então, durante a partir de maio deste ano até maio de 2024, vale muito a pena você investir o seu tempo também, então, além do autoconhecimento, renovar suas crenças em relação a dinheiro, tá? Então, eu coloquei aqui no texto, você tem desenvolvido uma visão mais clara em relação ao papel do dinheiro em sua vida. E como a qualidade... você tem desenvolvido uma visão mais clara em relação ao papel do dinheiro em sua vida. Essa clareza do que eu tô falando é Urano passando em Touro. Porque Urano tá ligado ao Aquário. Aquário é o signo que traz o novo, né? Mas assim, também um signo muito racional, que precisa de clareza antes de mais nada. E quando a gente tem clareza, a gente pode fazer escolhas, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser quando a gente tem clareza sobre um assunto. Então, você tem desenvolvido essa visão mais clara em relação ao papel do dinheiro em sua vida. E como a qualidade de sua administração pode trazer liberdade ou aprisionamento. Esse movimento continua durante 2023 e quanto mais você renovar seus conceitos em relação ao dinheiro, mais oportunidades surgirão a partir de maio para você nesse setor. Por que oportunidades? Porque Júpiter, lembra, são as infinitas possibilidades. Quando Júpiter entra em Touro, tudo pode acontecer em relação a dinheiro. Para a gente aprender sobre como funciona a matéria. Não é só daquele jeito que funciona na nossa mente. Existem infinitos caminhos. E aquela coisa, Júpiter pode ensinar, às vezes, de um jeito mais bem-humorado. Sabe aquela coisa? Eu vou fazer um exemplo bem esdrúxulo, mas tipo, ganhar na loteria. Você fala assim, como assim, cara? E o mundo se abre e você pode fazer coisas que você nem imaginava ontem, sabe? Eu não tô falando que você vai ganhar na loteria, não é isso. Vale a pena apostar, quem sabe, porque tudo pode acontecer com o Júpiter entrando em Touro para você, que vai lidar com o setor financeiro. Mas é isso, vale a pena aprender um pouco mais, mergulhar um pouco nesse assunto de finanças, dinheiro. Você vai entender que é preciso ter paciência para construir seu capital, para construir projetos, afinal, Touro é o pedreiro das galáxias, ele constrói. E para isso ele precisa de paciência, precisa de organização, precisa saber do que ele precisa para construir as coisas. E você vai precisar saber desses assuntos para você ter saúde financeira em 2023. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado a compreender ainda mais sobre as previsões de 2023 que eu escrevi para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!